Vamos continuar aqui nosso curso de programação web. Agora vamos falar sobre Git e GitHub, tá? Esse é o segundo módulo da disciplina. Eu já tinha falado anteriormente sobre HTML. E eu resolvi começar a falar logo do Git e do GitHub para que vocês possam começar a compartilhar comigo os exercícios que vocês têm feito, né, na disciplina, tá? Vocês já fizeram 2 exercícios em HTML. E depois desse módulo de Git e GitHub, vocês vão criar um repositório no GitHub e vocês vão começar a compartilhar comigo os exercícios que vocês têm feito através do repositório de vocês, tá? Então vamos começar aqui. Beleza, pessoal. Então a primeira pergunta que a gente se faz é o que é exatamente um sistema de controle de versão, né? Um sistema desse nada mais é do que um sistema que mantém um registro, né, de todas as mudanças que são feitas ao longo de um dado projeto. Seja esse projeto um projeto de software, seja um projeto de um artigo de revista que você está escrevendo, seja o que for, você pode guardar as mudanças que são feitas ao longo, né, do desenvolvimento desse projeto, tá? Beleza, pessoal. Então por que isso é importante, né? Porque é importante, quais são as vantagens da gente ter, né, um sistema de controle de versão. Aqui eu coloquei uma série de razões, né, alguma série de vantagens do uso desses sistemas aqui. A primeira que eu coloquei aqui, que é possível, por exemplo, a gente reverter um projeto inteiro para um estado anterior. Então, assim, digamos que você está trabalhando na versão 2 do projeto, é fácil você acessar, por exemplo, a versão 1 do projeto para ali você pegar algum arquivo que você tenha apagado, alguma coisa que você tenha modificado, tá? É fácil você acessar, né, essas versões anteriores do projeto, tá? A gente pode comparar mudanças feitas no decorrer do tempo. Então, assim, digamos que você está implementando um sistema de software, né, algum projeto de software, e ali, num dado momento, você incorporou um bug, né, numa dada função. É fácil, por exemplo, você acessar uma versão anterior dessa função, num momento em que, por exemplo, esse bug ainda não existia, para você ver exatamente o que foi colocado ali que causou o bug, né, na função, tá? É possível dividir o trabalho entre membros de uma equipe, né? Eu vou falar, né, sobre isso aí depois. Então é possível, né, que no mesmo projeto você tenha várias pessoas trabalhando nele, tá? E essas pessoas podem estar trabalhando numa parte diferente do projeto, como também na mesma parte, tá? O sistema de controle de versão mantém, né, permite, né, a gente trabalhar numa mesma parte, às vezes até no mesmo arquivo, dentro desse projeto que a gente está trabalhando, ok? É possível ver o último a modificar algo, né? Isso é interessante também, né? Por exemplo, um dado bug ele foi incorporado, né, numa dada função e é fácil você verificar, por exemplo, quem foi, né, qual foi o membro da tua equipe que incorporou aquele bug. Então, o sistema de controle de versão também é um dedo duro, certo? Ele mostra tudo o que foi feito e não só isso, quem foi que fez cada mudança no seu projeto, tá? Bem, a forma mais comum, né, de controle de versão é aquele em que a gente não usa um sistema de controle de versão, mas que na verdade a gente está copiando as nossas pastas, né, os nossos arquivos, criando várias versões, né, várias cópias deles. E essa é uma abordagem que eu acho que a maioria de nós já fez, né? Eu mesmo já fiz muito antes de trabalhar com sistema de controle de versão. E é fácil a gente imaginar, né, a gente verificar quais são as desvantagens dessa abordagem aqui, né? É muito fácil você se perder aqui nas várias versões. Por exemplo, é muito fácil você esquecer qual dessas versões possui uma dada função num dado estado, certo? É muito difícil a gente manter o controle do que exatamente tem em cada uma dessas pastas. Então, às vezes, é necessário a gente sair percorrendo, né, cada uma dessas pastas até encontrar o que a gente quer. E essa forma de trabalho tem várias vantagens e por isso que surgiram, né, o sistema de controle de versão que a gente conhece atualmente. Bem, os primeiros sistemas de controle de versão foram os locais, né? Nessa abordagem aqui, né, o sistema ele mantém as várias versões do seu projeto armazenadas em estrutura de dados dentro do teu sistema de arquivo, tá? Então fica tudo no teu computador local, certo? As várias versões. E essa abordagem que possui algumas desvantagens, por exemplo, você não tem como trabalhar em conjunto com outras pessoas. E também tem a desvantagem de que se você perder na tua máquina local, né, se por algum motivo o teu disco apresentar algum problema, você perde todo o histórico de trabalho, né, você perde tudo, certo? Então, assim, essa abordagem aqui, ela caiu em desuso com o tempo. E
né? Normalmente a gente não usa ela mais. O segundo tipo de sistema de controle de versão é o centralizado. Nessa abordagem aqui a gente tem uma figura de um servidor central onde são armazenadas o histórico de versões do nosso projeto, tá? Aqui nessa abordagem centralizada você já pode ter vários programadores, certo? Você pode ter um trabalho em equipe. Aqui, por exemplo, a figura mostra, né? Por exemplo, que um programador no computador A fez o checkout, né? Fazer o checkout é justamente você fazer a cópia de uma dessas versões, normalmente a versão mais atual, dentro do seu computador local para que você possa trabalhar dentro dessa versão, né? Então é isso. Você tem aqui um programador A, um programador B, os dois têm acesso a esse servidor central, certo? E aí daí a vantagem dessa abordagem centralizada. Esse cara aqui ele tem acesso a todo o histórico de versões, então ele pode acessar a versão 2 ou a versão 1, pode pegar arquivos daqui da versão 1 e por aí vai, certo? Cada um deles possui, né, essa possibilidade, ok? Como exemplos de sistema de controle de versão centralizados, nós temos o Subversion, tá, que é do projeto Apache. O Subversion ele foi muito utilizado algumas décadas atrás. Ele foi uma evolução de um outro projeto chamado CVS, que também foi muito utilizado, tá, num passado remoto. Mas o fato é que assim, essas abordagens centralizadas, elas caíram em desuso com o tempo, com o surgimento, né, de uma nova abordagem, de uma nova proposta de controle de versão, que é a proposta distribuída, né, no qual o Git faz parte. Mas aí quais são as desvantagens dessa abordagem, né? Primeiro que assim, se esse servidor aqui central ele ficar fora do ar, ninguém vai mais poder acessar o histórico de arquivos, né? O histórico de versões, tá? Você não vai mais poder fazer o checkout, você não vai poder fazer nada, tá? E outra desvantagem é que se esse cara aqui, né, ele tiver o HD dele corrompido, então todo mundo perde o histórico de versões. Você vai ter apenas, né, as versões que foram salvas em cada um dos computadores. Nesse caso você não perde todo o projeto, certo? Porque você tem as cópias locais aqui nos computadores de cada programador, mas você perdeu o histórico de versões. Você não pode mais acessar versões antigas, né, do seu projeto quando você perde, né, o HD aqui, né, os dados aqui do servidor central, tá? Claro que isso acontece se você não tiver um backup, né? Um backup desse histórico de versões. Então a gente chega na terceira proposta, tá? Na terceira abordagem de sistema de controle de versão, que no caso é a proposta distribuída. Aqui a gente ainda tem a figura de um servidor, né, que contém, né, todo o versionamento do seu projeto, mas esse versionamento não está só aqui. Ele também vai estar no computador de cada desenvolvedor, de cada pessoa que faz parte do projeto, tá? Então, e por isso que é a abordagem distribuída, né? O versionamento, né, a estrutura de dados com as várias versões, não está num computador só, mas sim está em cada computador, de cada programador, de cada integrante da equipe do seu projeto. Isso tem uma série de vantagens, né? Por exemplo, o programador que usa o computador B, ele não precisa acessar esse servidor remoto para ele ter acesso a todo o histórico de versões do projeto. Ele pode comparar versões, ele pode ter acesso a arquivos antigos dentro, né, mesmo que a sua internet caia, porque tudo isso vai estar aqui no seu computador local, tá? E também tem a vantagem de, se o HD, né, do servidor remoto, ele por algum motivo der algum problema, mesmo assim, né, cada computador vai ter acesso a todo o versionamento e seria muito fácil a gente criar um novo servidor a partir de uma cópia, né, criando uma cópia do versionamento de um dos dois, né, de um dos integrantes da equipe do projeto. Como exemplos de sistemas de controle de versão distribuídos, nós temos o Mercurial, que é um software livre. Nós temos o BitKeeper também, que faz parte da história do Git, tá? Eu vou já falar um pouquinho sobre isso. E nós temos o próprio Git também. Beleza, pessoal, vamos aqui falar um pouquinho do Git. O Git é um sistema de controle de versão distribuído, tá? Foi proposto em 2005 pelo Linus Torvalds.
O Linus Torvalds, a maioria de vocês já conhece, ele é o principal nome por trás do desenvolvimento do kernel do Linux. Durante muito tempo, o kernel do Linux foi desenvolvido sem a ajuda de nenhum sistema de controle de versão, mas com o tempo, Linus Torvalds resolveu, né, fazer a adoção de um sistema desses para ajudar, né, no desenvolvimento do kernel. E na época ele optou, essa época era mais ou menos 2002, 2001, 2002, ele optou por utilizar o BitKeeper, que era um sistema comercial da época, tá? Ele resolveu não utilizar o Subversion nem o CVS, porque eram sistemas que não eram tão eficientes e não tinha essa abordagem distribuída que é a abordagem do BitKeeper, né? Só que o BitKeeper, por ser uma abordagem comercial, ele com o tempo passou a cobrar, né, da comunidade de desenvolvedores Linux, cobrar licença de uso, né? E aí o Linus Torvalds ele resolveu, né, abandonar o BitKeeper e começou a desenvolver a sua própria proposta, né, de sistema de controle de versão, e foi daí que surgiu o Git. Aqui eu mostro uma comparação entre o Subversion, que é a principal proposta da abordagem centralizada, e o Git, que é a principal proposta da abordagem distribuída, certo? Vocês veem que aqui nessa proposta eu não tenho uma cópia aqui na minha estação de trabalho de todo o versionamento do meu sistema, certo? Eu só tenho aqui na minha estação de trabalho apenas uma cópia da versão atual do projeto onde eu estou trabalhando, certo? E aí para acessar, né, o meu servidor de versionamentos, né, para acessar as minhas versões, eu vou precisar fazer um acesso à rede, tá? Sempre que eu quiser fazer um diff, né, comparar algum arquivo meu aqui com algum arquivo de uma versão anterior, eu vou precisar fazer acesso à rede. Sempre que eu quiser fazer o checkout, isso é uma cópia de uma versão anterior do sistema, eu vou precisar fazer acesso à rede. E aí, por causa disso, a gente tem a desvantagem, né? Se eu tiver algum problema na minha rede, eu vou ter uma dificuldade de acessar as minhas versões do meu sistema. Já o Git ele funciona de maneira diferente, né? Aqui na estação de trabalho, eu não tenho apenas uma cópia da versão atual do meu projeto. Eu tenho uma cópia de todo o versionamento, tá? Claro que esse versionamento é armazenado na estrutura de dados especiais, mas eu tenho uma cópia aqui armazenada de todo o meu versionamento na minha máquina local, tá? Claro que eu ainda tenho a figura de um repositório central, tá? A ideia desse repositório central é, na medida que eu vou trabalhando no meu projeto e vou alterando as minhas versões, eu posso compartilhar as novas versões, certo? As coisas que eu fiz com os outros programadores. Aí para isso eu faço uma atualização do repositório remoto, que é no caso através do push que a gente chama. E na hora que eu faço push, todo mundo que trabalha no meu projeto vai ter acesso às coisas que eu fiz, certo? É assim que a gente compartilha com os demais as coisas que a gente tem trabalhado. E aí sempre que eu quiser atualizar meu computador local com as coisas que os outros desenvolvedores fizeram, eu faço um pull ou então um fetch. E aí fazendo isso, eu vou ter acesso a tudo que os demais fizeram até um dado momento aqui no nosso projeto, tá? Beleza, pessoal. Então vamos começar aqui a ver, né, o Git na prática, tá? Eu vou começar mostrando a instalação dele no ambiente Linux. Aqui no caso meu Linux é Ubuntu, né? E como todo ambiente baseado na distribuição Debian, né, para fazer a instalação a gente usa o apt, né? Então apt install, né, git, e ele vai fazer a instalação do sistema para a gente. No meu sistema aqui no caso eu já tenho a versão mais nova do Git, tá? Então nem a atualização ele já fez. Mas enfim, o comando de instalação, né, é esse aqui. O Git ele vem com uma ferramenta chamada git-config, que a gente utiliza para definir uma série de variáveis de configuração, tá, do próprio Git, certo? E essas variáveis elas podem ser armazenadas em 3 lugares diferentes, né? Elas podem ser armazenadas no etc, no diretório etc, que é um diretório de configuração geral de um ambiente Linux, né? Ela pode ser armazenada no seu home, no seu diretório home, no diretório .gitconfig, e pode ser armazenada dentro do diretório de um projeto que você está trabalhando, certo? Dentro da tua máquina você pode ter vários projetos, e nesse caso aqui a gente define configurações específicas para um dado projeto, ok? E assim, as configurações definidas aqui nesse arquivo, elas sobrepõem aquelas que são definidas aqui nesse arquivo e assim por diante, tá?
Aqui você pode definir uma série de comandos de configuração, né? Uma série de opções de configuração, desde alias para você definir atalhos para os comandos do Git. Aqui você pode definir qual é o seu editor de texto preferido e uma série de outras informações são úteis aí ao longo do uso do Git, tá? E a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de começar a usar o Git é definir a nossa identidade para o sistema, tá? Eu preciso dizer, né, para o Git qual é o meu nome de usuário, qual é o meu e-mail, porque como o Git é um sistema colaborativo, você pode trabalhar em colaboração com outras pessoas, é importante que essas outras pessoas saibam o que cada um está fazendo, né? O que cada um fez, quem fez uma dada modificação, quem fez uma dada nova ferramenta para o sistema, certo? Então, assim, é importante você definir para o Git, né, o seu nome e o seu e-mail. E para definir o seu nome, né, o seu endereço de e-mail, a gente vai utilizar a ferramenta Git config que eu falei, né, anteriormente. Então, vou botar aqui git config, e aqui no caso a gente vai armazenar no nosso home, certo? Então, vou botar global aqui, né? Lembrando assim, se eu colocar system, vai armazenar no etc. Claro que aí no caso eu vou precisar informar a senha de sudo aqui, certo? Se eu botar global, ele vai armazenar no meu diretório home, no meu tio aqui, certo? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, user.name para informar meu nome, certo? Vou botar aqui então, David Fernandes, ok? E aí vou botar aqui também o meu e-mail. E aí no caso, david@icomp.ufam.edu.br, certo? E aí nesse caso eu já posso dar aqui o comando cat git config, ele vai mostrar para mim as informações que eu acabei de definir, ó. Então assim, eu defini que o meu usuário ele possui o e-mail, né, davi@icomp, e o nome é Davi Fernandes. Bem, a partir desse momento você já pode começar a usar o Git normalmente, tá? A partir do momento que você instala ele, né, e faz a configuração inicial, que é a definição do seu nome e do seu e-mail, você pode começar a utilizar ele para manter o controle de versões dos seus projetos, certo? E aí, para você inicializar o projeto, né, com o Git, para você começar a ter o controle de versionamento do seu projeto, a gente utiliza aqui o comando git init, tá? Então, olha só, eu criei aqui um diretório chamado pilha, onde eu tenho uma pilha implementada em C, tá? A minha ideia aqui é fazer o controle de versões desse sistema de pilha aqui. E a primeira coisa que a gente faz no caso é dar o comando git init, tá? Então assim, ele criou aqui um repositório vazio para mim, certo? E se eu der o comando ls-la, a gente vai ver aqui o diretório chamado .git, onde é armazenado todas as estruturas de dados de controle de versões desse projeto aqui que eu estou trabalhando, tá? Bem, para a gente começar a trabalhar com Git, é muito importante a gente entender o fluxo de estados dos arquivos com os quais a gente está trabalhando, tá? Então, assim, esse diretório que contém os arquivos aqui da minha pasta, né, os arquivos onde eu edito, que eu trabalho, é o que a gente chama de Working Directory, certo? Working Directory. E a ideia básica é a seguinte, a gente vai trabalhando aqui nesses arquivos, né, fazendo as adições que a gente quer, e na medida em que a gente faz as alterações, eu posso ir salvando essas alterações no que a gente chama de staging area, ok? Então aqui eu faço alterações aqui nesse diretório, e na medida que eu vou avançando no que eu quero, eu posso salvando essas alterações aqui no staging area. O staging area, ele define aquilo que eu quero salvar no próximo commit. O git commit, ele cria as versões do seu projeto, tá? Então, assim, o Git é um sistema de controle de versões, e para você gerar uma nova versão do seu projeto que você está implementando, você vai utilizar, então, o git commit. Eu vou já mostrar isso aí na prática, como é que funciona, tá, pessoal? Estou mostrando mais a teoria do fluxo aqui para vocês, mas a prática a gente já vai ver. Então, assim, repetindo aqui, né? Você está trabalhando no seu diretório de trabalho lá. Estava fazendo edições, resolvendo bugs, implementando novas funcionalidades. E aí você vai salvando as alterações aqui no staging area através do comando git add, certo?
E aí quando o staging area ele estiver pronto para se tornar uma nova versão do teu projeto, isso é, quando as alterações estão salvas aqui, elas já estão grandes o suficiente para se tornar uma nova versão do teu projeto, então você vai criar essa versão através do git commit, tá? Basicamente o fluxo é esse. Ok, vamos ver então como é que a gente segue esse fluxo de estados aqui no ambiente que a gente está implementando, certo? Aqui no nosso projeto de pilha. Eu já tinha dado o comando git init, e ao fazer isso ele cria aqui um diretório vazio, né? Diretório.git vazio. E a partir desse momento eu posso começar a seguir aquele fluxo de estados para começar a criar novas versões aqui do ambiente, tá? Aqui do nosso projeto, certo? E eu vou começar dando o comando git add, né? O git add ele aceita como parâmetro quais são os arquivos que eu quero salvar no staging area. Como é o meu primeiro commit, eu vou salvar tudo, certo? Tudo que eu fiz aqui eu vou salvar no staging area para que no próximo commit, né, no commit que eu der após o comando git add, esse commit ele já armazene tudo, né, aqui que já está pronto aqui nesse sistema, tá? Então vamos lá, vou dar o comando git add aqui, certo? Então assim, ele colocou tudo no staging area para mim, tá? E agora eu já posso dar o comando git commit para gerar uma nova versão a partir disso que já está pronto aqui, tá? Vamos botar aqui, ó, primeiro commit. Esse -m aqui, ele serve para eu definir uma mensagem com uma descrição do que é esse commit, do que é essa nova versão que eu estou salvando no projeto, tá? Então eu vou botar o comando aqui, digamos que a única informação que eu tenha por enquanto seria dizendo que esse é meu primeiro commit, tá? Então eu posso dizer que é uma versão inicial do sistema, coisa assim. Então eu vou apertar Enter. Então assim, vê que ele salvou tudo, né? Tudo que está aqui no diretório de trabalho, ele salvou como sendo uma parte desse primeiro commit, justamente porque eu tinha incluído tudo no staging area. Quando eu dou o comando git add ponto, ele pega o diretório ponto, que é o diretório atual, coloca tudo no staging area, tudo o que está modificado aqui no staging area, quer dizer, tudo que está modificado aqui no diretório de trabalho e coloca no staging area, e a partir disso, se eu der um comando git commit, ele vai pegar tudo que está no staging area, que é isso aqui, e vai salvar como sendo uma primeira versão, né, com uma nova versão aqui do sistema, ok? Então vamos falar um pouquinho mais sobre o fluxo de estados, porque realmente é importante a gente entender esse fluxo para a gente poder usar o Git de maneira adequada, tá? Um dado arquivo qualquer no seu diretório de trabalho, ele pode estar em 3 estados diferentes. O primeiro estado é modificado, que é quando o seu arquivo sofreu uma modificação recente, né? Você fez alguma alteração nele. Você, por exemplo, abriu o arquivo cheio de funções e fez correções de bugs ali dentro, certo? E quando você faz isso, ele entra nesse estado de modificado. Então, assim, você está no seu diretório de trabalho, você fez algumas modificações no seu arquivo, e na hora que você conclui essas modificações, você pode incluir esses arquivos no staging area, utilizando o comando git add, certo? Quando você faz isso, a gente diz que você selecionou o arquivo, para que esse arquivo possa fazer parte do próximo commit, isso é, da próxima versão do teu sistema, tá? Então, assim, o primeiro estado é o estado de modificado. Então, você pega essas modificações e salva elas no staging area. Na hora que você faz isso, a gente diz que você está selecionando os arquivos, selecionando as modificações, para que essas alterações façam parte do próximo commit do seu projeto. E a partir do momento que os seus arquivos, as suas alterações, elas estão selecionadas, você pode usar o git commit, né, o comando que eu mostrei anteriormente, para você consolidar esses arquivos, para consolidar essas mudanças, tá? Então, basicamente, a gente tem 3 estados. O estado de modificado, né, você faz alterações no arquivo, e na hora que você modifica os arquivos, você pode chegar num dado estado em que você quer salvar essas mudanças. E aí o primeiro passo é você selecionar esses arquivos, certo? Na hora que você seleciona os arquivos, você está incluindo esses arquivos para que eles façam parte do próximo commit. Você pode selecionar
os arquivos e depois continuar trabalhando para criar novas mudanças nos arquivos. E aí, quando você quiser, quando você achar, né, que o teu staging já tem arquivo suficiente, né, mudanças o suficiente para gerar uma nova versão, um novo commit, então você vai utilizar o comando git commit para gerar essa nova versão. E nesse caso, todos os arquivos que antes estavam modificados, eles passaram a ser consolidados, tá? E o fluxo é sempre esse, né? Tá aqui os arquivos consolidados, aí você pode começar a fazer novas alterações, e na hora que você faz alterações, ele volta para esse estado aqui, né? Os arquivos voltam para esse estado, e aí você seleciona as modificações, e depois consolida, e por aí vai. Bem, então eu vou mostrar aqui como é que a gente faz para incluir um novo arquivo no nosso sistema, no nosso projeto, ok? Por enquanto, o nosso diretório de trabalho, né, possui esses arquivos aqui, certo? Vê que ele não possui nenhum arquivo README, né, para dar instruções sobre o que é o projeto, sobre o que é a implementação. Então, eu vou incluir esse arquivo no projeto, tá? Então, assim, vou botar aqui, né, eixo, eco, implementação de uma estrutura de dados pilha em C. Certo? Eu vou jogar esse troço aqui, essa string, aqui para o arquivo readme.md. Ok? A partir desse momento, eu posso utilizar o comando git status para verificar as alterações feitas no diretório de trabalho desde o último commit, tá? Então, assim, desde o último commit, a única coisa que eu fiz foi a inclusão de um novo arquivo, né? Que ele está dizendo aqui que o arquivo ele é desconhecido, né? Ele ainda não está sendo traqueado, não está sendo rastreado pelo Git, porque é um arquivo que é novo. Eu ainda em nenhum momento incluí esse cara na área de trabalho, nem fiz commit com ele, e por isso ele ainda é desconhecido pelo Git, ok? Vocês veem então que esse arquivo aqui, readme.md, foi uma modificação que você fez na tua área de trabalho, né? Desde o último commit, certo? Então, assim, como é uma modificação, não é dentro de um arquivo, mas é dentro da tua área de trabalho, você vai precisar selecionar essa modificação para que ela faça parte do staging area, né? Para que essa modificação faça parte do próximo commit, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o comando git add para incluir esse cara, né, esse arquivo, na minha staging area, ok? Tá aí, então o arquivo ele foi adicionado na área de seleção, certo? Se eu der agora o comando git status novamente, ele vai mostrar que o arquivo que antes estava vermelho, certo? Antes ele era um arquivo desconhecido, agora ele é uma mudança a ser commitada, uma coisa que vai fazer parte do próximo commit, tá? Então vê que ali já sabe que é um arquivo novo, né? Por isso você está colocando em verdinho, porque é um arquivo que ele já conhece, já foi selecionado, e na hora que eu der o comando git commit, esse arquivo aqui, esse novo arquivo vai passar a fazer parte do próximo, né, commit. Então vamos lá, vamos usar o comando git commit para gerar uma nova versão do nosso projeto, dessa vez com o arquivo readme.md, tá? Então vou botar aqui inclusão do arquivo readme.md. Ok? E aí, nesse caso, quando eu dou de novo o comando git status, ele vai dizer para mim que na minha área de trabalho não tem nenhuma modificação a ser commitada, tá vendo? Não tem nada, não tem nenhuma modificação, porque tudo o que eu fiz na área de trabalho, todas as mudanças que eu havia feito, elas foram consolidadas, certo? No commit que eu acabei de dar, e por isso meu diretório de trabalho está clean, né? Está limpo, não tem nenhuma modificação a ser salva ou ser selecionada para a staging area. Bem, nós vimos como incluir um novo arquivo no projeto, e agora a gente vai ver como fazer a alteração de um arquivo, né? O que acontece na medida que a gente faz uma alteração num arquivo. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o comando aqui echo de novo, eu vou botar assim, olha, nova versão do projeto
digamos assim, ser a versão 2.0, certo? Digamos que eu fiz alterações em vários outros arquivos, certo? Mas vou fazer apenas nesse aqui para a gente, né, ver como é que funciona a alteração de arquivos, ok? A partir desse momento, se eu der o comando aqui git status, ele vai mostrar para mim, né? Ele vai mostrar para mim o arquivo modificado em vermelho, indicando que essa alteração que foi feita ainda não está selecionada para o próximo commit, certo? Mas ele já detectou, né, que existe um arquivo modificado. Esse arquivo já era conhecido do sistema, certo? Ele já era conhecido, porque ele já fazia parte do commit anterior, mas ele foi modificado e essa modificação ainda não faz parte do próximo commit, isso é, eu ainda não incluí essa modificação no staging area através do comando git add. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o comando git add, né, no caso readme, ok? Para incluir esse arquivo na área de seleção, se eu der o comando de novo aqui git status, ele vai mostrar para mim de novo, né, que existe um arquivo modificado, mas se vê que a cor mudou. Antes era vermelho, ficou verde, indicando que essa mudança aqui ela já faz parte da área de seleção e, portanto, ela vai fazer parte do próximo commit, ok? E agora eu posso, né, dar o comando aqui git commit, -m, né, da mensagem, e aqui botar inclusão da nova versão do arquivo readme.md. Ok? Então aqui, olha, vê que ele fez, né, o commit, está aqui a mensagem, e ele está dizendo, né, faz aqui um sumário do commit, está dizendo que existe um arquivo modificado, apenas um arquivo, que é o readme.md, né, e foi feita uma inserção nesse arquivo, isso é, uma linha foi modificada e foi feita uma deleção, isso é, eu tirei uma linha, aquela linha que existia anteriormente no arquivo, e fiz a inserção de uma nova linha, né, que é exatamente essa linha, né, contendo essa mensagem aqui, certo? Então assim, se eu der agora o comando de novo git status, ele vai falar para mim que o diretório atual, o diretório de trabalho está clean, né, está limpo, não tem nenhuma seleção, não tem nada não tem nada modificado, nem novo, né? Ele está absolutamente clean porque tudo o que tem nesse diretório está exatamente igual ao último commit. Então assim, né, a gente pode fazer um novo commit, né, fazer um commit no nosso repositório, no nosso projeto, sempre que esse projeto ele chega no estado em que você queira gravar, né, assim, uma nova versão, tá? Sempre que você quer gerar uma nova versão, você pode fazer o commit. E esse commit ele pode ser o resultado de vários git adds que você dá ao longo do projeto, tá? Então, você vai fazendo a inclusão de alterações na área de seleção utilizando o git add, e num dado momento você vai fazer o uso do git commit para colocar todas essas alterações, tudo que foi selecionado na área de seleção, dentro, né, da próxima versão do projeto. Falando ainda sobre estados de arquivos, né, os estados que os arquivos assumem, né, ao longo do desenvolvimento do projeto, né, o arquivo ele pode estar monitorado ou não monitorado, não apenas na hora do commit, tá? Em qualquer momento, um arquivo ele pode estar nessas duas situações aqui, ou monitorado ou não monitorado. Um arquivo ele está não monitorado quando você acabou de incluir esse arquivo no seu projeto, tá? Então, assim, esse arquivo não existia antes, você acabou de incluir esse arquivo no projeto, e é por causa disso o Git não conhece esse arquivo ainda, a gente diz que ele está não monitorado, tá? Por outro lado, os arquivos monitorados são aqueles, né, que que fizeram parte do último commit, e aí não importa se esse arquivo, no momento atual, ele está alterado ou ele está inalterado, não importa. Importa, sim, se ele fez parte do último commit. Não importa se depois do último commit você já alterou o arquivo, então esse arquivo está monitorado, tá? E os arquivos estão monitorados também quando você usou o git add para fazer a inclusão desse arquivo na área de seleção. É bastante comum que você tenha arquivos no teu diretório de trabalho que você não quer
que seja versionado pelo sistema, né? Que não faça parte de nenhum commit e que não seja acessível por nenhum outro usuário além de você. Por exemplo, alguns arquivos você coloca a tua senha pessoal, né? A senha do banco de dados da tua máquina local. Aí esse arquivo você não quer compartilhar com outras pessoas. Em algumas ocasiões você vai gerar arquivos de log, né, que foram gerados a partir da tua interação com o sistema dentro da tua máquina local. E você também não vai querer, né, compartilhar isso com outras pessoas, com outros colaboradores do projeto. E para isso a gente tem um mecanismo aqui do Git de ignorar certos arquivos. Beleza, pessoal. Se a gente for aqui no nosso projeto e der o comando git status, por enquanto o nosso diretório de trabalho está limpo, né? Não tem nenhuma modificação desde o último commit, né? Não tem nada para commitar aqui. Mas na nossa implementação de pilha, a gente tem um arquivo makefile que, se eu der o comando make, ele vai gerar para mim o arquivo pilha, né, main.o e pilhalib.o. Tá? Se eu der de novo o comando git status, ele vai mostrar para mim então, né, que esses 3 arquivos que foram gerados pelo make, eles são desconhecidos pelo Git. Né? Ele está até sugerindo para a gente dar o comando git dead, né, para a gente inserir esses arquivos aqui no próximo versionamento, no próximo commit, né, para ele ser considerado no próximo commit do sistema. Mas vejam assim, né, esses arquivos aqui, eles são arquivos binários, certo? Eles foram gerados automaticamente a partir do comando make e eles não possuem nada útil para quem está colaborando com o projeto. Né? Foram arquivos que foram gerados e otimizados aqui para minha máquina local. E por causa disso, a gente não costuma versionar esses arquivos. A gente não costuma incluir esses arquivos em nenhuma versão do sistema. Mesmo porque cada colaborador pode gerar seus próprios arquivos otimizados para suas próprias máquinas, certo? Então, assim, não tem nenhum motivo para a gente colocar esses arquivos aqui em nenhuma versão do sistema. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou criar um arquivo chamado .gitignore e vou colocar dentro desse arquivo uma sequência de regras indicando quais são os arquivos que eu não quero que sejam versionados pelo sistema. Tá? Então, assim, aqui eu já coloquei 2 regras. Né? Eu não quero que nenhum arquivo .o seja incluído no meu projeto, no versionamento do meu projeto. Eu também não quero que o arquivo pilha seja incluído no versionamento do meu projeto. E ok, eu posso colocar outras coisas. Né? Eu posso dizer, por exemplo, que eu não quero incluir nenhum diretório, por exemplo, chamado .logs, diretório logs, aliás. Aqui nessa regra, eu não estou deixando incluir nenhum arquivo que esteja presente aqui no diretório logs. Tá? Digamos assim, né, que o nosso binário ele gere uma série de arquivos de log que são colocados aqui dentro e você não quer versionar esses arquivos. Né? Não faz sentido você versionar esses arquivos. E por isso eu estou incluindo aqui dentro do .gitignore. Tá? Então eu vou salvar esse arquivo. Vou incluir esse arquivo aqui na minha área de seleção, tá? gitignore. E a partir desse momento, se eu der o comando git status, vocês veem que o git status não mostra mais aquela sequência de arquivos lá. O arquivo pilha, os arquivos .o, justamente porque eles passaram a ser ignorados, né, pelo Git aqui dentro do meu projeto. Tá? O que o git status mostra, na verdade, é apenas esse novo arquivo que eu acabei de incluir, certo? E se eu der o comando git commit, esse arquivo vai passar a fazer parte da próxima versão, certo? Da próxima versão aqui do projeto. E aqueles arquivos .o e pilha e tudo mais, eles vão ser completamente ignorados a partir daqui. Então vamos lá, eu vou incluir esse arquivo aqui, gitignore, numa nova versão, no novo commit, ok? Então commit-m, adicionando arquivo .gitignore, certo? Aí a partir daqui, esse arquivo vai passar a fazer parte do projeto, certo? Parte do versionamento, e aqueles arquivos, né, o .o e o pilha, eles passaram a ser completamente ignorados. Eles continuam aqui da minha área de trabalho, mas o Git passa a ignorar eles completamente, tá? Então tá, o Git permite a gente acessar todo o histórico de commits do nosso projeto, tá? A gente acabou de dar mais um commit aqui.
né, esse commit acabou de fazer parte, né, acabou de ser incluído no histórico de commits aqui do projeto. E para a gente ver o histórico de commits, a gente usa esse comando aqui, git log, tá? Deixa eu maximizar a janela aqui. E agora, se eu der aqui, né, o comando git log, ele vai mostrar para mim, né, a sequência de commits aqui efetuados ao longo do projeto, ok? Desde o primeiro commit, né, até o último commit que a gente deu recentemente. Aí assim, né, vocês veem que cada commit ele possui, né, uma pessoa responsável por ele, tá? Então vocês veem aqui que está o meu nome, né, aquele nome que eu defini através do git config, ok? Cada commit possui um hash, uma forma de identificação única, né? Uma forma de identificar o commit. Esse hash aqui é muito utilizado em vários comandos do Git, alguns deles que a gente vai ver, né, daqui a pouco, tá? E outra coisa importante é que assim, o último commit é geralmente referenciado como head, tá? O último commit é chamado de head, e esse nome aqui, head, é utilizado em vários comandos também para se referenciar, né, a esse último commit. Esse comando git log, ele tem a opção da gente imprimir um commit por linha, tá? A gente usa para isso essa opção aqui online. Aí ele faz essa saída, imprime essa saída aqui, né, um commit por linha. E até o hash é também colocado de forma resumida, tá? Então assim, ao invés da gente ter esse hash grande, a gente tem uma versão resumida dele, né, apenas os primeiros caracteres. E aqueles comandos que eu me referenciei, que dá para utilizar o hash do commit, a gente pode utilizar essa versão resumida aqui no lugar dessa versão completa. Bem, eu já falei do Git Status, ele mostra as diferenças entre a área de trabalho e o último commit, certo? Ele mostra, por exemplo, aquilo que já foi alterado na área de trabalho, aquilo que foi adicionado, foi removido, aquilo que inclusive já foi selecionado para o próximo commit, tudo isso é mostrado através do comando git status. Bem, mas o git status ele só mostra quais foram os arquivos que foram modificados, né, incluídos ou então removidos do sistema, mas ele não dá detalhes sobre o que aconteceu, sobre quais são as mudanças que ocorreram dentro dos arquivos, tá? E aí para isso a gente tem esse comando aqui, gitdiff, que ele vai mostrar aquilo que foi modificado dentro de cada arquivo. Então olha só, eu vou editar esse arquivo aqui, o readme.md, e vou trocar aqui, né, essa versão aqui 2, eu vou trocar para 3, digamos que a gente trabalhou bastante no projeto já, a gente gerou aqui uma terceira versão, certo? Aí vou salvar aqui. Se eu der o comando git status, ele vai mostrar para mim que esse arquivo aqui foi alterado, certo? Esse arquivo inclusive não foi, né, essa mudança não foi incluída ainda na área de seleção, né, ainda não dei o git add, e por isso está em vermelho aqui. E eu posso utilizar o comando gitdiff para verificar o que foi modificado aqui dentro desse arquivo. Então vamos utilizar aqui o comando gitdiff. E quando eu uso esse comando sem parâmetros, ele mostra para mim as alterações que eu fiz na área de trabalho que ainda não foram selecionadas em comando git add, tá? Aquilo que ainda não foi incluído na área de seleção. As mudanças feitas no diretório atual que ainda não foram incluídas na área de seleção, ok? Então assim, eu fiz uma mudança aqui, né, troquei essa string por essa, e ele está indicando, né, que o arquivo possui essa mudança, e que essa mudança ainda não foi selecionada através do comando git add, para que ela faça parte do próximo commit. E se eu der o comando git add readme.md, certo? Adicionei esse arquivo na minha área de seleção, certo? E der o comando gitdiff de novo, vocês veem que ele não mostra mais nenhuma diferença, porque já não há mais nenhuma diferença entre o diretório atual, né, o diretório de trabalho, e a minha área de seleção, ok? Mas eu posso utilizar também o comando gitdiff para verificar a diferença entre a área de trabalho, né, meu diretório de trabalho, e o último commit. E aí para isso eu vou utilizar esse comando gitdiff head aqui, tá? Então assim, no último commit, meu arquivo readme.md possuía essa string aqui, e agora na minha área de trabalho eu tenho um arquivo readme.md com esse conteúdo, tá? Então o gitdiff head ele mostra o conteúdo, né, a diferença entre o conteúdo da área de trabalho
com o conteúdo do último commit. Se vocês estão lembrados do comando git log, usar a opção online, ele mostra o histórico de commits aqui do projeto, certo? Vocês estão vendo aqui, né, que o último commit do projeto, ele tem esse apelido de head aqui. E por isso eu coloquei o head aqui, né, para ver a diferença entre o diretório de trabalho e os arquivos desse commit, tá? Mas eu posso trocar esse head aqui por qualquer commit aqui do meu projeto. Então, olha só, eu vou usar aqui o comando git diff e esse commit aqui, tá? Desde esse último commit, o que a gente fez? A gente incluiu o arquivo gitignore, né? E também mexeu no readme.md, tá? Então, se eu mostrar aqui a diferença, né? Ele vai listar aqui para mim, né? Vou mostrar aqui de novo. Ele vai mostrar aqui para mim, né? Que desde esse commit aqui, a gente teve essa mudança aqui no arquivo readme.md, mais a inclusão do arquivo, né? A inclusão do arquivo gitignore, tá? Com esse conteúdo aqui. Bem, agora eu vou mostrar como que a gente faz para remover arquivos aqui do projeto, certo? Eu vou fazer o seguinte, vou seguir o que está nos slides, certo? Os slides que eu compartilhei aí com vocês. Eu vou criar aqui um arquivo de teste, teste.txt, certo? Um arquivo qualquer aqui, né, que foi criado. Né, se eu der agora um git status, o arquivo vai estar lá, certo? Né, a inclusão do arquivo. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um git add. Assim, eu tenho dado sempre o nome do arquivo, mas o que eu posso fazer aqui também é usar o git add ponto, e aí nesse caso ele vai incluir todas as mudanças feitas aqui no diretório de trabalho, certo? Então assim, do git add, aí git status, né, o arquivo ali, teste.txt foi identificado como sendo um novo arquivo, certo? Aí eu vou fazer o commit, git commit -m, inclusão do arquivo de teste. Beleza. Tá, então digamos que agora a gente queira apagar esse arquivo que a gente acabou de criar, né, o arquivo teste.txt. Para apagar ele, a gente vai utilizar os recursos do próprio SO, né, eu estou dizendo aqui, né, no caso eu estou usando o comando Linux, quer dizer, o SO Linux, e no caso eu vou utilizar o comando rm, certo? Então eu apaguei ele. Se eu der o comando git status agora, ele vai indicar para mim que o diretório de trabalho atual teve uma mudança em relação ao último commit, né? Essa mudança foi a deleção de um arquivo, né? O git status então ele mostra aquilo que foi deletado, né? Porque a deleção é também uma mudança que ocorre no diretório de trabalho, ok? E aí, por ser uma mudança, a gente vai precisar selecionar, né, essa mudança para que ela faça parte do próximo commit, certo? Isso vale também para a direção de arquivos. Então, eu vou lá, dar o comando git add, vou colocar o diretório ponto, indicando que eu quero selecionar todas as mudanças que ocorreram dentro do diretório atual, certo? E agora eu posso dar, né, se eu der o comando git status, ele vai mostrar para mim, né, que essa mudança de deleção ela foi selecionada para fazer parte do próximo commit, certo? Então, assim, a partir de agora, esse arquivo não faz mais parte do meu repositório, ele foi apagado, certo? Isso é, todo commit que eu der não vai ter mais esse arquivo, mas é possível recuperar esse arquivo a partir dos commits onde ele fez parte, tá? Então, assim, eu cheguei a fazer o commit com esse arquivo, certo? Eu fiz anteriormente o commit com esse arquivo. Então, eu posso utilizar um comando do Git, que é, por exemplo, o comando git show. Eu posso utilizar outros comandos também, mas, por exemplo, o comando git show, ele me permite eu recuperar um arquivo apagado usando um commit onde esse arquivo, né, estava presente, ok? Beleza, pessoal. Então, aqui uma tarefa que é bastante comum. Digamos assim, a gente fez alguma modificação no diretório de trabalho, num dado arquivo. Aí eu quero recuperar, digamos que eu queira desfazer essa mudança que eu fiz, eu quero recuperar a versão que eu tinha no último commit, tá? A versão do último commit, ok? Então o que eu vou fazer, né? Eu vou dar um cat aqui no readme.md, ver o que ele tem. Aí vou fazer o seguinte, eu vou
fazer uma mudança nesse arquivo aqui, nesse arquivo readme.md, tá? Eu vou gerar, digamos, a versão 4 aqui, digamos, do nosso projeto, certo? Supondo que eu realmente fiz mudanças, né, que valem a pena realmente gerar uma nova versão, a versão 4 do projeto. Aí eu vou utilizar o comando git status, né, e ele vai indicar para mim que a gente tem essa mudança aqui, certo? Que foi feita na área de trabalho, no diretório de trabalho, tá? Aí, a partir do momento que eu tenho uma mudança, eu posso fazer duas coisas aqui. Eu posso usar o git add para adicionar essa mudança na área de seleção para que ela faça parte do próximo commit, ou eu posso utilizar o git restore para descartar essa mudança e eu recuperar a versão anterior do arquivo, tá? E é esse comando que eu quero mostrar para vocês, o git restore. Então, vou executar ele aqui, certo? E aí, se vocês forem ver, se der o comando agora cat readme, ele vai ter a versão anterior. Isso é, o git restore, ele recuperou para mim a versão desse arquivo que eu tinha no último commit, tá? Aí vocês veem o seguinte, né, que o git restore, ele apagou, ele descartou essa mudança que eu tinha feito anteriormente, né? Ele substituiu a versão do readme.md que eu tinha no meu diretório de trabalho pela versão que eu tinha no último commit. Então, esse é o ponto onde a gente realmente pode perder trabalho no Git, tá? Com o comando git restore, eu perdi aquelas alterações que eu tinha feito aqui no arquivo e eu não tenho mais como recuperar. Porque em nenhum momento esse arquivo aqui, esse conteúdo foi guardado, né, num dado commit do versionamento, né? E por isso não é possível mais recuperar, tá? Isso aqui que foi deletado, né, essa mudança que foi deletada da minha área de trabalho. Beleza. Eu tinha criado aqui anteriormente um arquivo chamado teste.txt e eu cheguei a incluir esse arquivo num dado commit, né? Eu tinha apagado esse arquivo, certo? Vocês viram que eu apaguei, né? Aqui na minha área de trabalho não possui, né, esse arquivo teste.txt, mas se eu der o comando aqui git log, ele vai mostrar para mim, né, um commit aqui, onde eu tinha feito a inclusão desse arquivo, né? Depois eu apaguei esse arquivo, mas esse arquivo chegou a fazer parte em um dado commit aqui do meu projeto, certo? Então, digamos que eu queira acessar novamente esse arquivo apagado aqui, tá? Ele foi apagado, não está no meu diretório de trabalho, mas eu quero acessar o conteúdo dele para fazer alguma coisa com esse conteúdo, certo? E para isso eu tenho o comando git show, tá? Nesse git show eu informo aqui qual é o commit que possui o arquivo que eu quero acessar, que eu quero ver, tá? Coloco 2 pontos, coloco o nome do arquivo e aí ele vai mostrar para mim, né, o conteúdo que esse arquivo tinha antes dele ser apagado. Aí digamos que eu queira recuperar esse arquivo aqui, esse teste.txt. Eu tenho duas opções para fazer isso. Eu posso utilizar esse comando aqui e colocar a saída dele, né, para esse novo arquivo, teste.txt, certo? Se eu fizer isso, né, esse arquivo aqui vai ser gerado com esse conteúdo, já que esse conteúdo aqui é a saída desse comando, certo? E uma outra opção, uma opção oficial, né, é através do comando git restore de novo. E a gente usa aqui a opção source para indicar que eu quero recuperar um arquivo desse commit aqui, tá? E aí depois eu coloco o nome do arquivo, tá? Dou o comando enter, dou enter, e se eu der aqui o ls-l, ele vai estar lá, né? O arquivo teste.txt vai estar lá. Eu posso dar o cat dele aqui e o arquivo, né? O conteúdo do arquivo foi recuperado. Eu estou utilizando aqui o comando git restore para recuperar os arquivos, né, de um dado commit, mas até alguns anos atrás, até 2019, a gente utilizava o comando git checkout para isso, tá? O git checkout ele deu lugar, né, ao comando git restore e atualmente a gente usa, né, esse comando aqui para fazer a recuperação de arquivos de commits anteriores ou até do commit head. Ok, pessoal, chegou a hora da gente falar do GitHub, que vai ser o servidor remoto onde a gente vai guardar os repositórios da disciplina, ok? Vou iniciar aqui o GitHub, né, o browser, vou acessar o GitHub aqui, e eis aqui a página principal do GitHub, né?
Então vocês vão criar uma conta no sistema, certo? Vocês podem usar esse formulário, podem acessar por aqui e colocar aqui as suas informações. E a partir do momento que você cria, você já vai ter acesso, né, a uma página onde você vai poder criar os seus repositórios, tá? Atualmente o GitHub permite você criar repositórios tanto privados como públicos, né? Anteriormente você precisava ter uma conta paga, né, para criar repositórios privados, ou então ter uma conta de educação, né? O GitHub tem muitas vantagens para quem né, da área de educação, seja professor, seja estudante, mas atualmente qualquer usuário pode ter repositório privado. Para mim é importante que o repositório de vocês seja privado, porque vocês vão fazer os exercícios de vocês, né, e as provas também através do GitHub, né. É importante que apenas eu e você tenham acesso ao repositório, né, que você vai criar na sua disciplina. Se você for aqui em Pricing, você vai poder ver os planos, né, disponíveis. E aqui no plano gratuito, você pode criar um número ilimitado de repositórios públicos e privados, certo? Isso que eu acabei de falar. E aqui, se você acessar aqui nessa página, você vai poder ver os benefícios, né, tanto para estudantes como professores. Vocês podem se cadastrar como alunos aqui dentro, porque vocês têm, né, um e-mail com o domínio icomp.ufam.br. O GitHub já sabe que esse domínio é o domínio de uma instituição de ensino, certo? E por isso, né, se você cadastrar aqui no GitHub com esse e-mail, você pode obter os benefícios aqui dessa versão do GitHub, né, dessa versão para educação, desse plano, né, educacional do GitHub. Então vamos voltar aqui para a página principal, fazer o login aqui. Lembrando assim, né, eu tenho aqui, né, o meu cadastro no GitHub com o meu e-mail do Gmail, mas dentro dessa mesma conta eu consegui associar, né, o meu e-mail do Icomp também. Então assim, você pode cadastrar mais de um e-mail numa mesma conta, e na hora que você cadastra o teu e-mail do Icomp aqui, né, na sua conta, você vai poder ter o benefício do plano educacional, tá? Então vou acessar minha conta aqui. Aí, a partir do momento que eu acesso minha conta, eu posso criar um novo repositório, ok? E qual a minha ideia? Eu vou criar um repositório aqui para a minha implementação de pilha, tá? Eu já tenho um repositório local na minha máquina. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um repositório pilha aqui no GitHub e vou adicionar no meu repositório local esse repositório aqui como sendo o repositório remoto da minha implementação, certo? Basicamente isso que eu vou fazer, tá? Então vou botar aqui, olha, uma implementação da estrutura de dados pilha em C, tá? Vou criar público mesmo, mas vocês podem criar privado, certo? Vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui, porque cada um de vocês vai criar um repositório privado para a disciplina, tá? Para a disciplina de programação web. Vamos lá, vou criar aqui o repositório. Isso aqui não precisa assinalar nem nada. Ok, então aqui ele dá duas opções para a gente, né? A gente pode criar um novo repositório na nossa máquina, certo? Então, fazendo tudo aquilo que a gente já conhece, a gente pode criar um arquivo, né, num diretório lá, um diretório qualquer, inicialmente vazio, dar o git init, né, que a gente já viu, que é criar o repositório vazio, adicionar o readme.md na área de seleção, dar o commit, por aí vai, certo? Isso aqui se você quiser criar um repositório novo, certo? Mas não é o que a gente quer. O que eu quero é adicionar esse repositório remoto aqui, né, no meu repositório de pilha que eu já criei na minha máquina local. Então, basicamente, o que eu preciso fazer é dar esses dois comandos aqui. Nesse primeiro comando, eu vou adicionar esse repositório remoto aqui no meu repositório local, certo? Então, assim, a minha implementação de pilha vai passar a ter dois repositórios, um local e um remoto,
certo? Sendo esse aqui o remoto. E com push, através do comando push, a gente carrega tudo que está salvo no repositório local no repositório remoto. A operação de push é isso, né? Eu vou pegar todo o versionamento que existe na minha máquina local, inclusive os arquivos do diretório de trabalho, eu vou carregar tudo no repositório remoto, de forma que o repositório remoto tenha tudo o que tem na minha máquina local. Então vamos lá, dar os dois comandos, né? Dá um Ctrl C aqui. Ctrl V. Executei o comando. Aí eu vou dar também esse segundo comando aqui. No caso desse segundo comando, ele vai pedir para mim a autentificação, né? Eu vou precisar informar qual é o meu usuário lá no GitHub. Vou precisar informar a minha senha também, já que eu vou carregar, né, no diretório, quer dizer, no servidor remoto, todos os arquivos do meu diretório local, né? Eu vou atualizar o servidor, então eu vou precisar informar a minha senha, né? Aí ele está aqui, né? Falando aqui da compressão e tudo mais, fez o envio. E aí, se eu acessar aqui agora o meu diretório, né, meu repositório de pilhas aqui no GitHub, ele vai mostrar para mim, né? Vai mostrar para mim aqui, né, o meu repositório, mostrou, né, que meus arquivos foram enviados com sucesso para o servidor, ok? Inclusive, olha, eu posso acessar aqui meus commits. Todos os meus commits que eu fiz, olha, né, todos os versionamentos do meu sistema, todas as versões do meu sistema vão estar aqui, ó, desde o primeiro commit, né? Então aqui, né, o hashzinho de cada commit. Eu posso acessar cada um dos commits, tá? Então só clicar aqui, eu vou ter acesso, né, a tudo que aconteceu relacionado com esse commit, né? Ele vai mostrar um diff da diferença entre os commits. E eu posso inclusive, olha, acessar como é que os arquivos estavam naquela ocasião daquele commit, tá? Então, por exemplo, o commit lá naquela ocasião tinha sido feita 2 dias atrás, certo? E tá aí, tá? Foi carregado com sucesso meus arquivos locais aqui no repositório do GitHub. E a partir do momento que o meu repositório está aqui salvo no GitHub, eu posso clonar esse repositório em máquinas diferentes, tá? Eu posso, aqui na minha máquina, por exemplo, eu tenho a implementação da pilha, repositório de pilha guardado aqui nesse local, mas eu posso, por exemplo, clonar esse repositório tanto em um diretório diferente, como então numa máquina diferente, tá? Então, ó, eu vou acessar aqui meu diretório principal do meu home, certo? Eu vou aqui copiar a URL aqui, certo? github.com, dbfernandes/pilha, e é o que eu vou fazer, olha, eu vou dar um git clone, né, o path do diretório, do repositório lá no GitHub, tá? E aí ele vai, né, carregar no diretório local, né, no diretório pilha local, certo? Todo o meu repositório. Opa, cd pilha. Tá aí, ó, uma cópia do meu repositório, tá? Isso é conveniente porque, assim, né, em muitas ocasiões a gente trabalha nosso repositório em máquinas diferentes. Então, eu posso trabalhar numa máquina em um dado momento, e aí depois eu vou para a faculdade, por exemplo, e lá no laboratório eu posso clonar esse repositório, fazer as alterações que eu quiser fazer ali no repositório, né, mexendo nos arquivos, fazendo as edições, e aí depois no final eu preciso apenas dar, né, o git head para adicionar os arquivos na área de seleção, preciso fazer o git commit para salvar uma nova versão do meu repositório, e depois no final a gente faz o git push, né, para a gente carregar as versões que eu criei na minha máquina local lá no servidor remoto, ok? Então eu vou fazer isso aqui, olha só. Eu vou fazer uma edição aqui nesse arquivo region.md. Eu estou na versão 3 aqui, digamos que eu mude lá para a versão 5, certo? Ok? Salvei o arquivo, se eu der o git status agora, ele vai indicar para mim que esse arquivo está modificado, então eu preciso fazer uma seleção dessa modificação. Na git status de novo, então agora está selecionada a mudança, certo? Isso quer dizer que essa alteração que eu fiz aqui no arquivo region.md vai fazer parte do próximo commit. Eu posso então fazer o commit
git commit -m, alteração no .md. Claro que assim, né, pessoal, estou mostrando aqui a título de exemplo, né, alterações simples, mas eu faço um commit apenas quando eu realmente fiz uma coisa que vale a pena ficar registrado, né? Vale a pena ficar registrado como sendo uma nova versão aqui do sistema, ok? Então aqui vou dar o commit, beleza, ele fez o commit. E agora o que eu preciso fazer é dar o comando git push origin master. Esse origem aqui se refere ao meu repositório de origem, tá? É o meu repositório de remoto, ok? E o master, ele se refere à branch que eu estou trabalhando. Aqui nessas aulas, aqui nesse vídeo de Git, eu não vou falar sobre branch, mas é um tópico que é bastante interessante, né? Fica um convite aí para vocês se aprofundarem e irem atrás aí desse conceito e do uso também das branches dentro do Git, tá? Então aqui, vou dar... Opa, mexi aqui. Eu vou fazer o push na branch master do repositório origem, né, do servidor origem. Está um pouquinho lento aqui. Dá Ctrl+C e tentar de novo. Esse é um problema na minha rede aqui. Ok. Tá aí, ele carregou o meu repositório, né? Atualizou o repositório remoto com os dados do repositório local, certo? Se eu for acessar a pilha aqui de novo, você vê o seguinte, né? Aqui ele guarda as informações do read.md, né? Por isso eu estou sempre salvando esse arquivo, né? O read.md ele estava até então na versão 3, certo? Mas se eu for agora acessar de novo aqui, atualizar minha página, ele já vai mudar aqui para a versão 5, tá vendo? Tá? Então tá aí, o repositório remoto foi atualizado com os commits que eu dei na minha máquina local. Aí, digamos o seguinte, né? Eu estou aqui nesse diretório tio pilha, certo? Eu vou acessar de novo aquele diretório lá do dev pilha, certo? É um diretório diferente, certo? Esse diretório aqui ainda não está atualizado, né, em relação ao último commit, tanto que se eu der aqui um cat read.md, ele ainda está mostrando a versão 3 aqui, certo? E o que eu faço para atualizar esse repositório com os dados do repositório remoto é fazer o git pull origin master, tá? Esse comando pull, ele faz isso, né? Ele atualiza o repositório local com os dados do remoto. O push, ele faz o contrário, ele atualiza o remoto com os dados do local, ok? Então, vou aqui executar esse comando e está aqui, né? Automaticamente foi carregado aqui, né, no diretório local os dados lá do servidor remoto, né, o último commit que eu tinha dado anteriormente. E se eu for dar aqui, ver que ele está mostrando, né, que teve uma mudança nesse arquivo readme.md. Isso é, esse arquivo que estava no repositório remoto é diferente daquele que estava nesse diretório local aqui, né? Mas se eu der agora um cat read.md, ele vai mostrar que o arquivo foi atualizado com os dados do repositório remoto, certo? Então, assim, aqui eu mostrei um exemplo de como trabalhar em dois diretórios numa mesma máquina, mas geralmente não é assim que você faz, né? Geralmente não é assim. Geralmente a gente tem, às vezes, duas máquinas, né? Como eu dei o exemplo, né? Tem a tua máquina pessoal que você usa em casa, e tem a tua máquina no laboratório da UFAM. Então você pode trabalhar tanto na tua casa, né, e fazer os commits ali e tudo mais. Aí quando você terminar, você faz o push. E aí você chegando na faculdade, você faz o pull, né, para atualizar. Aliás, você pode fazer o clone, caso naquela máquina no laboratório não tenha, né, os dados do servidor remoto, assim, não tem a tua implementação de pilha ou teu repositório, mas você pode fazer o pull caso já tenha. Aí você vai fazer o pull para atualizar o diretório local com os dados lá do servidor remoto. Aí eu vou pedir o seguinte de vocês, pessoal. Eu quero que vocês
Para quem ainda não tem, criar uma conta lá no GitHub, certo? E dentro da conta de vocês criam um repositório chamado ProgWeb. Certo? Cria um repositório chamado ProgWeb. Aí assim, na tua máquina local, você vai criar aqui, né? Digamos aqui, ó. Na tua máquina local, você vai criar um diretório chamado ProgWeb, né? Opa, mkdir. E aí você vai colocar aqui dentro desse diretório os 2 arquivos HTML que vocês fizeram nos exercícios de HTML, nas aulas de HTML, certo? Vai colocar aqui. E aí você vai carregar o repositório ProgWeb que você criou aqui com os dados desse diretório local aqui, tá? Então, no final das contas, eu quero que vocês criem aqui no GitHub um repositório chamado ProgWeb que vai conter os 2 arquivos HTML que vocês já criaram em aulas passadas, ok? Mais uma coisa, pessoal, é importante que o repositório de vocês, o ProgWeb, seja privado, tá? Aqui, pilha, eu criei um repositório público, mas eu quero que vocês criem um repositório privado aqui para a disciplina. E aí eu quero que vocês me adicionem como colaborador do projeto, tá? Então, no final das contas, apenas eu e você vamos ter acesso ao repositório, tá? E aí, como é que vocês fazem para me adicionar como colaborador, né? Vocês vêm aqui em Settings, Manage Access aqui, depois vem Invite a Collaborator, vamos botar aqui DB Fernandes, certo? Ele não vai me deixar adicionar DB Fernandes, porque DB Fernandes já é a conta que eu estou utilizando aqui, né, para dar esses exemplos, mas vocês vão colocar aqui DB Fernandes e aí vai aparecer aqui a opção para você me adicionar como colaborador, tá? E aí fazendo isso, né, o repositório de vocês sendo privado também, apenas eu e você vamos ter acesso ao repositório. Isso é importante porque assim, eu vou utilizar esse repositório também para provas, né, que vocês vão fazer ao longo da disciplina, e por isso apenas eu e você podemos ter acesso ao repositório, ok?